Oi, nenês! Eu sou Bibi Garzarek, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é o vídeo tão esperado que, no caso, vocês já leram o título. Bibi sim conseguiu perder sua virgindade. Eu espero que muitas pessoas não vejam esse vídeo porque é constrangedor. Agora, por trás de perder a minha virgindade tem uma história, correto? Correto. E eu estou aqui para contar essa história para vocês hoje, que no caso vai ser mais uma decepção amorosa. Que para quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui no canal só de decepções amorosas. E obviamente essa vai ser mais uma delas, porém eu acho que essa vai ser a decepção amorosa que realmente que acabou comigo, entendeu? Lembrando que isso aconteceu em 2021, então ano passado, em maio, ok? Então foi antes de eu e do Pablo começar a conversar e começar a namorar, ok? Porque hoje, atualmente, estou com o príncipe encantado, Pablo. Então tá tudo certo, mas eu vou ter que contar a história pra vocês, o que aconteceu em maio, ok? Que foi tudo bosta, no caso. Já preparem, porque não tem nada de bom nessa história. Just be careful, love ain't simple, promise me no promises. Lembrando que eu vou dar um nome falso pra essa pessoa, mas eu não quero que vocês corram atrás pra descobrir quem que era, quem que foi, porque eu não quero nada dessa pessoa. Eu não quero que vocês mandem mensagens pras pessoas que talvez vão saber de quem eu tô falando. Então, gente, eu só tô aqui pra contar uma história, mas eu quero que vocês respeitem o fato de que é só uma história agora. Eu não quero que nada aconteça, entendeu? Eu não quero lidar com as consequências de estar fazendo esse vídeo aqui, ok? Ok. Então vamos dar um nome fake pra essa pessoa e a gente vai chamar ele de Arthur, ok? Esse é o nome da peste. Tudo começou em abril, quando do nada o Arthur me manda um snap. E aqui nos Estados Unidos as pessoas se comunicam muito no Snapchat. Se você manda uma foto pra alguém, significa que você quer começar os foguinhos com essa pessoa e é um jeito assim de flertar com as pessoas, entendeu? Eu não entendo, vocês também não vão entender, mas é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Quer flertar com alguém? Manda snap pra ela, entendeu? Eu e esse menino, a gente nunca tinha conversado antes. Eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, porém a gente nunca tinha conversado porque ele namorava uma menina. Eles estavam juntos já fazia 2 anos. Então, pra ele me mandar um snap do nada, eu fiquei muito assim: o que tá acontecendo? Então, obviamente, antes de eu abrir ou responder o snap dele, eu fui no Instagram dele pra ver se ele ainda tava namorando com a menina. Porque eu não sou dessas, então eu queria ter certeza que eles não estavam mais juntos e eles não estavam mais juntos. Então, eu respondi o snap assim, de buenas, e isso foi no final de abril. A gente continuou se mandando snap. Eu ia pra festa, ficava meio bobum e conversava com ele fazia a mesma coisa. Então a gente só tava assim, conversando como amigos no snap, nada demais. E daí veio maio. Maio começa. Dia 2 de maio foi o dia que a gente se conheceu em pessoa. Se viu em pessoa pela primeira vez depois e já tá meio que conversando um pouco, sabe? Porque obviamente a gente já tinha se visto antes, mas eu nunca parei pra olhar pra ele ou falar com ele. Então essa foi a primeira vez que a gente realmente conversou pessoalmente. Maio. Eu tava no parque com os meus amigos, no parque que a gente sempre vai, e conversando com ele, e ele decidiu ir lá pra ir me ver. E a gente começou a conversar e tava tudo na buenas. Só que depois daquele dia, a gente começou a se ver todo santo dia. E ele me buscava na escola, eu ia pra casa dele, ele ia na minha casa, eu conhecia os pais dele, ele conhecia os meus pais, o meu irmão, os meus melhores amigos, tudo. Porém, por 2 semanas, desde o dia que a gente se conheceu, nada tinha acontecido, nem beijo. Porque eu não queria, assim,
me envolver com alguém que não estava preparado para um namoro. E a gente conversava muito. Então ele sempre deixou muito claro pra mim que ele não estava preparado para um namoro, porque ele e a ex-namorada dele, de 2 anos, tinham acabado de terminar, tipo, 4 meses antes. Que no caso eu sou muito otária, porque se alguém namora alguém por 2 anos e daí faz 4 meses que eles terminaram, obviamente não vai dar boa. Obviamente essa pessoa ainda tá apaixonado na outra, entendeu? Outro detalhe, ele não terminou o namoro antigo dele. Foi ela que terminou com ele. Então, ele ainda amava muito ela. Eu sabia disso? Obviamente não. Porque ele falava muito mal dela, sabe? Que no caso, ó, isso é uma coisa que pessoas fazem. Se ela ainda fala muito do ex, significa que ela não tá 100% cagando pro ex, entendeu? Porque se ela tá cagando pro ex, ela nem pensa no ex, entendeu? Ele falava o tempo todo sobre ela, ok? Mas eu sou muito otária e não percebi nisso. E num belo dia, eu estava indo para uma festa com os meus amigos e eu tava mandando mensagem pra ele e tudo mais. Eu até fiz vlog dessa festa. Uma menina que eu não gostava veio pra essa festa, então eu falei pros donos da festa tirarem ela da festa, tipo, falarem pra ela ir embora. E então teve uma confusão e eu tava falando com ele e ele falou, ok, eu vou aí te buscar. Eu falei, ok. Então ele foi pra festa, me buscou e obviamente eu tava bebendo um pouco, então a gente acabou ficando pela primeira vez quando ele me buscou da festa. Então essa foi a primeira vez que a gente se beijou, tipo, 2 semanas após a gente tá saindo com o outro todo santo dia, entendeu? E daí a gente foi pro restaurante, a gente comeu, e daí a gente voltou pra casa dele. Só que antes de ir pra casa dele, eu fui pra casa de uma das minhas amigas naquela época e deixei o meu celular com ela, ok? Deixei o meu celular com ela e passei o número dele pra ela, pra eu poder falar com ela com o celular dele. Que no caso eu sou muito otário, porque eu poderia me mandar mensagem sendo que a minha amiga tava com o meu celular. Então eu podia só usar o celular dele pra mandar mensagem pro meu celular, entenderam? Mas, gente, eu sou muito... Nessa história, eu sou muito otária. Eu mereci ter levado um tapa na cara porque eu fui muito otária. Enfim, deixei meu celular lá. Por que eu fiz isso? Porque o meu pai tem ainda a minha localização e eu queria muito dormir na casa do menino. Então a gente saiu da casa da minha amiga e fomos pra casa dele e eu dormi lá pela primeira vez e assim, nada acontecia. A gente era muito, muito próximo, a gente assim, conversava sobre coisas diversas, então não era assim, somente assim, pra se pegar, entendeu? Sendo que não acontecia assim, direto. Porém, agora ele já conhece um pouco a minha amiga, entendeu? Porque a gente conversa o tempo todo, eu falo sobre meus amigos e eu começo a chamar ele pra sair com os meus amigos junto comigo. Então tá todo mundo conhecendo ele, todo mundo tá gostando dele, todo mundo tá falando pra mim que esse é o que vai fazer você parar de ter problemas de compromisso. Que no caso era o que eu achava também. Porém, não. Não. Enfim, a gente continua se vendo assim todo dia. Às vezes eu ia pra escola e eu furava o último período de aula, porque ele passava na frente da escola e daí eu só saía e entrava no carro dele, a gente ia fazer alguma coisa. Teve um dia que a minha amiga tava tendo pessoas na casa dela pra dormir lá, que a gente tinha um grupo de amigos bem grande, então todo mundo indo na casa um do outro pra dormir. E eu convidei ele pra ir lá e ele chamou um amigo dele, então ele, assim, eu abri muitos meus braços pra ele, junto com meus amigos todos, entendeu? Maio foi o mês da minha viagem de formatura, ok? Ok. Eu e ele, a gente já estava meio que assim, de casalzinho, porém não era um casal real, porque ele não queria relacionamento, porque ele... Eu acabei de sair de um relacionamento, eu quero curtir, não sei o que, bababá, mas eu também quero ficar com você. Muito otária eu sou, eu sei. Mas a gente tinha um combinado de ir pra viagem de formatura e pegar outras pessoas. A gente podia ficar com outras pessoas. Porém, eu falei pra ele que eu não vou pegar ninguém
só se você pegar alguém, daí eu vou pegar quem eu quiser. E ele falou a mesma coisa pra mim. Ele falou, eu não vou pegar ninguém além de você, só se você for e pegar outra pessoa. Que no caso significa que a gente não pegou ninguém, só eu e ele, entendeu? Então na viagem de formatura, a gente tava assim, tipo, pessoas vinham pra gente falar, vocês são o melhor casal daqui, a gente ama vocês, não sei o que, bababá. Enfim, estávamos super assim, escola toda sabia que a gente tava juntos. Todo mundo vinha pra mim e falava que apoiava, todos meus amigos apoiaram. Então tava tudo assim, perfeitamente acontecendo, sabe? E daí, uma semana depois da minha viagem de formatura, eu tinha uma outra viagem de formatura com a minha escola antiga. No caso, ele não foi convidado, porque era só a minha escola antiga. Então eu falei pra ele, viu, eu não vou ficar com ninguém lá e não pense merda, não sei o que, bababá. E eu fui e eu só ficava no meu celular falando com ele. Eu fazia vídeo de chamada e mostrava ele pra todos os meus amigos da minha escola antiga. E, tipo, a gente ficava bêbado e eles queriam mandar vídeo pro Arthur e tudo mais. Então tava tudo dando certo. E no terceiro dia da minha viagem de formatura, eu tava de saco cheio de beber, tava de saco cheio de festar, eu tava assim já com festa, eu só queria ir pra casa. E eu tava falando com ele, falando que eu não queria mais estar lá, não sei o que, bababá. E a minha segunda viagem de formatura foi na Pensilvânia, ok? Então é tipo 1 hora daqui. E eu tava falando pra ele que eu não queria mais estar lá, tipo, 1 meia-noite. E ele pegou, ele tava na casa do amigo dele, ele pegou o amigo dele, entraram no carro e foram me buscar. Chegaram lá, eu acho que 1 hora, 2 horas da manhã pra me buscar. Eu entrei no carro e dormi, porque eu tava muito cansada. O Arthur deixou o amigo dele em casa, e daí a gente foi pra casa do Arthur e eu fiquei lá. Nisso, o meu pai já conhecia o Arthur, então ele meio que tava ok comigo ficando lá. Então nisso eu já não mentia mais pro meu pai, mas antes eu mentia um pouquinho. Então esse menino foi me buscar 1 hora da manhã em outro estado de uma festa de formatura, uma viagem de formatura, pra me deixar em casa só pra eu chegar e dormir. Nada aconteceu. Então nisso eu já tava assim, muito, muito, muito apaixonada nesse menino. E em cima de tudo isso que tava acontecendo, da gente se ver todo santo dia, porque se você vê uma pessoa todo santo dia, claramente você vai criar uma conexão com ela. Seja de amizade, seja de relacionamento, você vai ter uma conexão com ela se você vê essa pessoa todo santo dia. Se você conhece a família dessa pessoa e tudo mais. E as coisas que ele falava pra mim, eu não vou colocar os prints aqui, porque, obviamente, eu não quero que ninguém dos americanizados vejam esse vídeo e saibam que eu tô falando disso. Quando eu tava na viagem de formatura, ele me mandava muitas, muitas, muitas mensagens. Eu acordava e tinha, tipo, isso aqui de mensagens dele falando meu Deus, você é a minha melhor amiga, eu tô tão feliz de estar vivendo a vida com você, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Coisas desse tipo que ele falava pra mim. Mas ele não queria relacionamento. A gente falava eu te amo um pro outro. Eu não tô brincando, eu não estou brincando. A gente falava eu te amo um pro outro. E nisso tudo, em menos de 1 mês. A gente ainda tá em maio, ok? A gente ainda tá em maio, meus amores. Então foi muito forte a nossa conexão. A gente se conheceu e bum, conexão. E bum, a gente acabou se apaixonando. Porém, ele não estava completamente assim, sabe, sem pensar na ex. Eu não sabia disso, ele não sabia disso, ok? Então, o que acontece? O que acontece, meus lindos? Eu acordo, porque nisso a gente tá na casa dele, né, que ele me buscou da viagem de formatura. Eu acordo e eu tô completamente apaixonada. Esse é o menino que eu esperei minha vida toda. Enfim, tudo aqueles negócios de conto de fada. Era esse o momento que eu tava esperando minha vida toda. Não, mas isso era o que eu pensava em maio. Então, eu ligo pra minha melhor amiga, pra Alison. E a Alison também amava a nossa conexão, amava o jeito que ele me tratava e tudo mais. Esse menino, se eu não tava com ele, ele me ligava, assim, umas 7 vezes por dia. Se eu não tava com ele, ele me ligava só pra saber o que eu tava fazendo, pra falar comigo e tudo mais. Tipo,
não é que eu achei que ele gostava de mim. Ele me fez acreditar que ele estava totalmente apaixonado só pra o quê? Já conto pra vocês. Enfim, acordo, ligo pra ela e pergunto pra ela: amiga, será que eu devo? Devo ou não fazer? Devo ou não dar pra ele a minha virgindade? E ela fala: eu acho que sim. No caso, Alison, eu nunca vou te perdoar por isso, mas tá tudo bem, gente, porque eu iria ter feito mesmo ela falando não ou sim. Eu só queria saber uma opinião extra, ok? Então, eu decido falar sim e acontece, né? Pá, perco a minha virgindade e daí a gente começa a conversar depois, obviamente, depois do que aconteceu. A gente começa a conversar e o que é a primeira coisa que ele quer falar sobre? A ex-namorada dele. Foi aí que eu percebi, puta merda, eu tô na bosta. Estou na bosta. E daí, bem depois de ter acontecido e ele querer falar da ex dele, o meu pai me liga e ele fala: a gente tá na casa da sua tia, tá tendo uma festa de família, venha e traga o Arthur. Que a minha família já conhecia o Arthur, sabe? Então, a gente foi, eu fiquei meio bebum e ele me levou pra casa, pra minha casa. Que eu tava meio bebum, acabei dormindo no carro, então ele me carregou pro meu quarto, me colocou na cama, sabe? Fez um negócio com o cobertor, colocou água do lado da minha cama, colocou comida no na minha geladeirinha do quarto, pra quando eu acordasse eu ia estar com fome, eu sei, etc. E daí, ele foi pra casa dele. Correto? Correto? E aparentemente, 6 horas depois da gente ter feito o negócio, a gente foi pra festa de família, ele me deixou em casa, ele foi pra casa. Tudo isso aconteceu em 6 horas, correto? Correto. Foi pra casa dele, ligou pra uma pessoa. Pra quem que vocês acham que ele ligou? Eu vou dar uns segundos pra vocês adivinharem. Quem chutou a ex-namorada dele acertou, porque ele ligou pra ex-namorada dele e falou pra ela: venha pra aqui pra minha casa. Então ela foi lá pra casa dele e eles... Ok? Eu sabia disso? Obviamente não. Obviamente, como que eu vou saber disso? Eu tava dormindo bonitinha na minha caminha. Então, obviamente, eu não sabia que isso estava acontecendo. Enfim, outro dia eu tenho escola, vou pra escola e ele tinha escola online, ok? Então eu ia pra escola e ele tinha online, então a gente não se via na escola. Por isso que às vezes ele me buscava pra gente se ver. Enfim, estava na escola e eu ia nesse quarto da escola que era o quarto de um terapeuta. Você podia ter um grupo de terapia, sabe? Com os seus amigos. Então você podia escolher tipo umas 4 pessoas. Ai, nós 5 queremos ter um grupo de terapia com você toda terça-feira. Então, assim que ia. Então ele falava com muitas pessoas, porém, tudo que era falado dentro daquele quarto não podia vazar. Se eu tava naquele quarto enquanto uma outra pessoa tava tendo um derrame psicológico na minha frente, eu não podia falar pra ninguém, ok? Essa era a regra do quarto do terapeuta. O Arthur também ia naquele quarto bastante. Então, ele também conversava com aquele terapeuta, também tinha grupos com pessoas e etc. Fui pra escola, fui pro quarto e eu tava falando pra eles, eu contei pra eles, eu perdi minha virgindade, não sei o que, bababá, eu não sei, eu acordei hoje, ele tá meio estranho comigo, eu não sei o que tá acontecendo. E daí, depois da escola, eu vou pra casa dele e ele tá dormindo. Isso nunca tinha acontecido. Sempre que eu vou pra casa dele, primeiramente que ele vai me buscar, ou ele já tá acordado esperando por mim, enfim. Então eu achei estranho, mas foda-se, vai que ele tá cansado, não sei. Então a gente deu uma sonequinha juntos. E daí eu fui pra casa, porque ele queria continuar dormindo e eu tinha coisa pra fazer. Então eu fui pra casa e daí quarta-feira mesma coisa. Eu fui pra escola, fui pra casa dele e eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Ele tá dormindo de novo, ele mal tá falando comigo, mal fala bom dia, boa noite, não sei o que, babá. Então eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Eu vou pra escola de novo e eu tô tendo tipo um negócio no quarto do terapeuta. Eu tô, meu Deus do céu, eu não sei o que tá acontecendo. Ele mal fala comigo. A gente acabou de
sabe? Então, isso não pode estar acontecendo agora, porque eu esperei 17 anos por isso. E agora assim que vai acontecer? Isso aqui que vai dar? Não, negativo. E daí eu tava falando sobre tudo isso no quarto e tinha um menino no quarto com a gente. E ele veio assim, Bibi, eu não posso estar fazendo isso, mas eu me sinto muito mal por estar aqui escutando tudo que você tá falando e sabendo da verdade. E eu bem assim, que? E ele fala pra mim, o Arthur veio aqui em um dos dias e conversou com a gente sobre o que aconteceu depois da tua viagem de formatura. E depois que ele te deixou em casa, 6 horas depois, ele ligou pra ex dele e... Quê? Quê? Gente, o meu mundo desabou. Então eu fui pra casa dele, a gente começou a conversar e ele falou pra mim, viu, eu gosto muito, muito de você e eu queria muito que isso desse certo, porque parece que eu tô me sabotando de uma coisa que ia ser muito boa na minha vida. Parece que eu tô me sabotando, ele falando esses negócios assim, só pra fazer minha cabeça, sabe? Enfim, ele falou, mas quando a gente fez amor, eu percebi que eu ainda amo a minha ex-namorada. Não. E eu fiquei tipo, ok, você poderia ter me falado isso antes de eu decidir dar a minha virgindade para você, né, meu amor? E ele falou, mas eu não sabia, eu achava que eu realmente te amava. Eu também sou uma otária, né, porque a gente fez em menos de um mês. E eu tinha uma mantra que eu falava pra toda pessoa que eu me relacionava, eu só vou perder minha virgindade com pelo menos 6 meses de namoro. Essa era a minha mantra, assim, por anos. E ele sabia disso. Mas daí eu também sou muito otária e dei pra ele antes da gente começar a namorar, entendeu? Ai, gente, eu sou muito burra, mas enfim, eu achava que ele me amava, ok? Vocês têm que entender isso. Daí, foda-se, a gente para de conversar, a gente entra em muitas brigas, porque eu tô sem acreditar que isso aconteceu, eu tô sem acreditar que... Sabe? Tipo, como que você fica ok com uma coisa dessas? Não tem como. E também nessa época foi a época que a Olivia Rodrigo lançou o álbum dela, então eu tava muito bem. You think I loved you too to be used and discarded? Don't you think I loved you too much to think I deserve nothing? Enfim, então agora é junho, é o mês do meu aniversário, é o mês que eu mais amo em todos os anos. E eu tô fazendo uma festa de aniversário, eu e ele, a gente meio que é amigo, mas não se fala muito, a gente mal se vê, mas sempre que eu tô em algum lugar, tipo, eu tô no parque e ele sabe que eu tô no parque, ele vai lá no parque. Eu tô em tal festa, ele vai lá em tal festa. Tipo, ele tá me perseguindo, mas eu tô meio assim, sabe? Tipo, foda-se. Até a minha festa de aniversário, ok? Antes da minha festa começar, eu falo pra ele, não fique com ninguém na minha festa. É a minha festa, eu não quero ver, eu não tô nem aí, eu não quero que você fique com ninguém na minha festa. Eu mereço ter pelo menos isso. E ele falou, ok, não tem problema, babá. Então, eu fiquei louquinha na minha festa, como vocês já sabem, e eu tava dançando com todos os meus amigos. Menino, menina, não importava, eu dançava, era todos os meus melhores amigos naquela festa, então eu tava dançando com todos, e ele tava meio bebum, e quando eu tava dançando com um dos meninos, ele pega pra mim e fala, eu tô indo embora. E daí eu levanto e falo, por que você tá indo embora? E ele pega e me empurra, e eu tô meio bebum, então eu meio que caio no chão e bato a minha cabeça no sofá. E nisso, uma das minhas amigas e uns outros amigos meus estão, tipo, querendo bater nele e todo mundo fala, sai agora. Tipo, você não é mais convidado pra ficar nessa casa, nessa festa, saia daqui agora. Então, ele é mandado pra fora da festa e eu tô no chão. A minha amiga me pega, me coloca no ombro dela e
me leva pro banheiro, eu vomito, e daí eu vou e começo a dormir no sofá. Por isso que deu meia-noite e eu já tava dormindo no sofá, porque eu levei um tombo, um empurrão dele, que eu caí no chão, bati minha cabeça no sofá e fiquei meio assim, sabe? Enfim, depois disso, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpa, falando que ele nunca deveria ter feito e que ele acha melhor que a gente não se fale mais porque é muito tóxico e não sei o quê, e daí ele me bloqueia. Porque ele me mandou um texto desse tamanho, tipo, pedindo desculpa, e eu falei, tipo, ok, foi isso que eu falei, que eu não tô nem aí mais pra você, meu amor, não tô nem aí. E daí ele me bloqueia, não sei o que, babá. 3 dias depois da minha festa de 18 anos, eu tenho a minha formatura. E, obviamente, ele tá lá. A gente nem se olhou no olho, tipo, nada. Não falamos parabéns, nada. É como se a gente nunca tivesse se conhecido. E a escola toda tá sabendo o que aconteceu, tá bom, gente? A escola toda sabe. E daí, depois da formatura, tem as festas de formatura, que assim, cada formando às vezes faz a sua própria festa em casa e chama algumas das pessoas, então tem várias, porque a minha escola era muito grande, então tinha várias. Eu fui pra uma que ele não foi convidado, porque ele não era relevante, ele não era relevante, eu fiz ele ser relevante, porque quando ele começou a namorar a ex dele era tipo 2 anos mais velha que ele, então ele meio que parou de falar com todo mundo no nosso ano, e quando eles terminaram, ele não tinha mais amigo do nosso ano, então quando eu comecei a conversar com ele, as pessoas começaram a lembrar quem que ele era, então eu fiz ele ser relevante de novo, porém ele não foi chamado para várias festas que eu fui. E que o melhor amigo dele também foi chamado. E eu e ele, a gente já se conhecia, porque eu conheci os amigos dele também, como ele conheceu os meus. Então a gente conversava nas festas e nessa festa, depois da festa do meu aniversário e da minha formatura, o melhor amigo dele chegou pra mim e falou bem assim: eu sinto muito, eu deveria ter te contado toda a verdade desde o começo. E nessa festa eu não tinha carona pra ir pra casa. E eu tava meio bebum, então ele falou bem assim, viu, a minha mãe tá vindo aqui me buscar e eu falei com ela, a mãe dele também já me conhecia. A mãe do melhor amigo do Arthur, no caso. E ele falou bem assim, a minha mãe tá vindo aqui me buscar, ela falou que você pode dormir lá em casa, e a gente vai te deixar em casa amanhã, ok? Porque eu tava chorando, gente, eu tava assim, perdida na vida. Fui pra casa dele e a gente começou a conversar sobre o Arthur. E ele começou a me contar todas as verdades que ele deveria ter me contado antes, né? E ele falou pra mim que desde que o Arthur tirou a minha virgindade, ele e a ex dele estavam fazendo amor todo santo dia. Todo santo dia. Eu ia pra casa dele, saía, ele chamava a ex pra ir. E ele também foi o motivo pelo qual eu parei de ser amiga de uma menina que eu era amiga há muito tempo, que vocês amavam ela. Ela tinha o número dele no celular, lembra que eu falei isso pra vocês? Então, depois da minha festa de 18 anos, que ele me tacou no chão, era a festa de formatura dela. E ela decidiu convidar ele. E ela veio pra mim e falou bem assim, eu posso chamar ele? Tipo, tá tudo bem com você? E eu bem assim, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. E daí eu e a Ali tava lá. Eu e a Ali, a gente levantou e saiu da festa de formatura dela e foda-se ela. Enfim, gente, essa meio que é a história. Obviamente tem muita coisa que eu deixei de falar, porém foi assim que eu perdi a minha virgindade. E essa com certeza foi a desilusão amorosa mais assim, punk que eu já tive, porque essa realmente doeu. Mas agora eu sou muito bem e apesar dele ter totalmente me destruído, ele fez eu ter uma visão diferente sobre compromisso. Porque antes eu tinha muito medo de compromisso, eu não namorava por jeito nenhum, e ele me fez querer namorar, sabe? Porém, eu quis namorar a pessoa errada, agora tô namorando a pessoa certa, entendeu? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem algumas perguntas sobre, comente aqui embaixo que talvez eu possa fazer um vídeo respondendo as perguntas que você tem sobre esse meu relacionamento que aconteceu e deu errado. Mas foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido tudo que vocês achavam que ia ser.
Me sigam no Instagram e é isso. Eu amo vocês. E eu acho que ficou muito confuso. Eu deveria ter feito uma listinha sobre, tipo, em ordem cronológica de tudo que aconteceu, mas, gente, eu esqueço e eu nem quero ficar falando muito dessa história não mais, ok?